Victor Von Doom, também conhecido como Doutor Destino, um vilão de primeiro escalão, homem extremamente perigoso, inteligentíssimo, que mexe também com artes ocultas, com magia, e governa a Latvéria. Um personagem que me encanta, um personagem que eu acho muito bacana, um personagem que tem o seu lugar no universo Marvel e que, na minha opinião, teria lugar em qualquer universo de quadrinhos, porque, para mim, ele é um dos maiores vilões da história dos quadrinhos. Mostra-se ali um cara que sabe ser vilão, e não só isso, ele se enxerga de uma maneira que ele não se vê de forma nenhuma como um homem que seja, por exemplo, perverso. Não, ele é um homem muito correto dentro da cabeça dele, porque o jeito dele enxergar o mundo é diferente de todos os outros. Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João e eu quero conversar hoje um pouquinho com vocês sobre o Doutor Destino. Um personagem que, como eu disse, é muito bacana, e esse vídeo é aquele vídeo que não tem um monte de detalhes para lá e para cá, porque é aquele vídeo que, quando eu chamo vocês para conversar, é como se a gente estivesse no mesmo lugar, de repente aí numa lanchonete, de repente num bar, comendo alguma coisa, tomando um aperitivo e batendo um papo sobre gibi, sem ficar muito preocupado com 1.500 detalhes a respeito do que a gente está falando, mas mais preocupado em pura e simplesmente ter naquele momento um momento de partilha, um momento de descontração, um bate-papo legal sobre algo que a gente gosta, que no caso é gibi. O Doutor Destino, nesse caso, é o nosso assunto de hoje. E ele foi criado pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby e teve sua primeira aparição lá em 1962 em Fantastic Four, número 5, que foi publicado em julho do referido ano. Ali, o Doutor Destino ataca o Quarteto Fantástico e o Reed Richards, no momento que escuta a voz dele, acaba falando para o restante do Quarteto Fantástico que reconhece aquela voz. E aquela voz é de Victor Von Doom, um cara que foi contemporâneo dele na época de estudos, um aluno diferenciado e que mexia também com questões arcanas, ocultas e tudo mais, e era um cara um tanto que sinistro dentro daquele contexto universitário. Um dado dia aconteceu um acidente lá na universidade que acabou então deformando o rosto do Doutor Destino, que não era então o Doutor Destino ainda, mas apenas Victor Von Doom. Ele acaba saindo daquele lugar com o rosto todo enfaixado e tudo mais, e acaba parando lá no Tibete. E lá no Tibete ele acaba conhecendo alguns monges, onde ele também vai procurar estudar mais magia, entre outras coisas, e conhecer mais a si mesmo. E é naquele local que ele vai receber a sua armadura e vai tapar o seu rosto com aquele elmo do qual dificilmente ele vai tirar novamente. Por quê? Porque ninguém mais precisa ver o rosto de Von Doom. As pessoas precisam entender quem é Victor Von Doom. Então ele volta para a Latvéria, porque ele nasceu para lá. E lá na Latvéria ele acaba destituindo do poder o atual regente do local. Aí assume então ele o poder e quer ele colocar a Latvéria no local certo, debaixo do governo de Von Doom, e não só debaixo do governo de Von Doom, mostrando que a Latvéria pode ser o melhor lugar do mundo, porque o mundo pode ser muito melhor se Von Doom estiver no poder. E essa questão é muito séria quando a gente fala do Doutor Destino. Por quê? Porque ele é um cara extremamente egocêntrico. Um cara que tem um ego do tamanho do mundo. Então ele entende, pura e simplesmente, que o mundo gira de fato ao redor dele. Não tem ninguém mais inteligente que ele, não tem ninguém mais esperto que ele, não tem ninguém que tenha respostas igual Von Doom. E como não tem ninguém que tem respostas igual Von Doom, o que ele faz? Ele entende que se ele for o regente do mundo, o mundo será um lugar muito melhor, porque Von Doom não tolerará injustiças de forma alguma, e ele dará para as pessoas uma qualidade de vida que em local nenhum possa existir de tão bom que será. É interessante isso, porque na cabeça dele, ele sim é a resposta para todas as coisas. E o mundo nunca pode ficar sem o Doutor Destino, porque o que seria do mundo sem o Doutor Destino? Nessa forma de se perceber e de se enxergar, mas de jeito nenhum que ele vai se ver como vilão. Vilão eu não sou, diria o Dr. Von Doom. Diria sim ele que ele é a solução para todos os problemas da humanidade. Mas o Von Doom tem uma coisa que pesa muito no coração dele, que é justamente a ausência da mãe. Von Doom perdeu os pais logo muito cedo, o pai dele acabou sendo assassinado, e a mãe dele, coitada, foi fazer um pacto com o Mephisto e acabou se dando mal pra caramba. E se deu mal, sabe por quê? Porque o Mephisto passou a perna nela nessa conversa toda e aprisionou a alma dela lá no inferno.
E o Voodoo então aprendeu muito de artes místicas justamente com o intuito de tirar a mãe de lá, porque é um grande sonho que o Voodoo tem, é tirar a mãe, a alma da mãe dele lá do inferno. Tanto é que lá naquela graphic novel muito bacana chamada Triunfo e Tormento, ele junto com o Doutor Estranho fazem uma tentativa de fazer isso. Se você nunca leu, vai lá ler. É um gibi muito legal, mas muito legal mesmo. Então, dá uma procurada no sebo. É uma edição que vale a pena. E o Destino tem essa coisa no coração dele. Então, uma característica do Destino é: eu sou a melhor coisa que pode acontecer para o mundo. E a outra é: eu preciso tirar a alma da minha mãe do inferno. Aliás, é uma questão muito nobre, muito correta, um filho se importar com a mãe e querer fazer com que ela tenha a paz que a alma dela tanto precisa. E o Voodoo, então, nessa situação toda, ele acabou ficando muito esperto. Então ele criou um monte de Destinobos, ou seja, são robôs que têm a consciência do destino. Ou seja, ele faz o robô e manda o robô para lá, que acolá, e então ele pode estar, de repente, numa reunião da ONU, e em vez de estar o destino lá, está um Destinobô. Ele vai falar como destino, ele vai pensar inclusive que é o destino, mas ele é uma máquina. Ele trabalha tão bem isso daí, que muitas vezes em histórias a gente está lendo e você lá no final se depara com uma realidade que não era verdadeiramente o Doutor Destino que estava ali, mas um Destinobô extremamente convencido de que era o próprio Doutor Destino. E isso é muito bacana, justamente pela forma com que ele trabalha. Doutor Destino tem uma armadura altamente tecnológica. E por ali ele acessa não só as informações que ele deseja lá da própria Lativéria e também do restante do mundo, como também ele tem um sistema de armas extremamente sofisticado ali. A própria armadura tem uma resistência altamente poderosa, tanto a frio quanto a calor e por aí adiante. Não só isso, ele consegue inclusive nutrir o seu próprio corpo pela própria armadura, podendo ficar dias ali sem um acesso fácil à comida, porque a armadura tem ali embutido em alguns lugares as possibilidades dele poder se alimentar, tanto comer quanto beber. Ou seja, é um dos caras mais inteligentes que existe no mundo. E com isso ele também tem um outro objetivo muito sério, que é justamente superar o Reed Richards, o Senhor Fantástico, que é o seu grande rival na questão do intelecto. Então, ele tem esse grande objetivo na sua vida. Então, muitas coisas que ele faz é para mostrar que ele é superior ao Reed Richards, porque para ele é inadmissível o mundo reconhecer que o Senhor Fantástico é o homem mais inteligente do mundo. O homem mais inteligente do mundo, para Voodoo, nunca será Reed Richards. É o próprio Voodoo. E o mundo ainda há de reconhecer isso, demore o tanto que for, mas ele fará. E ele tem uma certa simpatia por uma pessoa muito específica dentro da vida do Senhor Fantástico, que é justamente a Valéria, a filha do Senhor Fantástico. Ele também tem, eu acho que uma quedinha lá pro lado da Mulher Invisível, né? A Susan. Mas ele tem um apreço muito grande pela Valéria. Tanto é que quando o Tocha Humana foi dado como morto, o próprio Voodoo acabou participando da Fundação Futuro a pedido da própria Valéria. Porque ela pediu para o pai que desse um jeito nisso e o Voodoo aceitou por causa da menina, que inclusive andou convivendo muito perto dele durante um determinado período. O Voodoo é um personagem muito bem trabalhado, via de regra, e ele é tão poderoso e ele é tão importante dentro do universo Marvel que nas duas guerras secretas, no caso, a lá do século XX, lá na década de 80, e também depois a do Jonathan Hickman, em ambos os casos ele tem um papel importantíssimo dentro da narrativa, a ponto da gente poder olhar para o Victor Voodoo dentro dessa situação toda e vê-lo onipotente. Onipotente. O mundo poderia estar de fato nas suas mãos e ele ser regido de uma forma que lhe fosse satisfatória. Será que isso seria possível? Será que não seria? Fato é que o Voodoo é um homem muito altivo, egoísta, eu não diria exatamente, mas egocêntrico, com certeza. E dentro desse egocentrismo e desse jeitão dele de ser, ele também é um lorde, até porque ele também é um estadista. E uma vez que ele é um lorde, ele tem um vocabulário muito rebuscado, ele tem um jeito de falar imponente. Voodoo chegou e Voodoo abre sua boca, todos ouvirão Voodoo, porque ele tem um jeito de se impor e um jeito de falar que é extremamente marcante. E o Voodoo nunca usa de palavras chulas, ele nunca usa de palavrões, ele nunca usa de meras ofensas. Por quê? Porque ele não é igual a todo mundo e não se rebaixará à estatura dos outros. Pelo contrário, ele sempre será Voodoo e todos estão abaixo dele. Então jamais ele falará ou usará de um vocabulário que não pertence a um homem
tão altivo, e não só altivo, um homem tão importante e com digamos assim, a proeminência que Von Doom tem. Dessa forma, nós vemos o Von Doom não só em Aventuras do Quarteto Fantástico, mas ele já se meteu nas mais diversas situações e foi tido sempre como alguém extremamente letal, extremamente perigoso e que não seria nada fácil de poder lidar com ele. Tanto é que a gente vai ver ele como o algoz de Vingadores, você vai ver ele em outras histórias, e há um fato interessante, por exemplo, que quando o Banner foi separado do Hulk, lá na fase do Jason Aaron, quem o Hulk acabou indo atrás, adivinha de quem? Sim, do Doutor Destino, para que ele pudesse executar a referida separação, e ali ele fez. E ele com o devido armamento que ele tinha na armadura, ele inclusive conseguiu dar uma segurada no Hulk por alguns períodos ali, por quanto da sua alta tecnologia. Victor Von Doom é um personagem que eu gosto mais, é um personagem que me encanta, é um personagem que, devido a esse jeitão de ser, ele ganha sempre muito destaque. Ele será observado, ele será percebido. E eu gosto muito quando eu estou lendo uma história e eu vejo esse Doutor Destino ali bem trabalhado, porque muitas vezes ele acaba sendo tão importante que ele rouba a cena, inclusive do próprio protagonista da história. E ele é um personagem que eu acho que deve ser devidamente apreciado e observado, né? Até porque a gente pode ter a nossa galeria de heróis, mas por que não dar uma olhadinha num ou outro vilão, e mesmo a gente sendo contrário ao pensamento deles por completo, por que não apreciá-los, se eles são tão legais dentro da história e trazem um impacto tão marcante na história, inclusive mexendo profundamente com o lado psicológico dos próprios protagonistas. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo, essa conversa, tenha tido alguma utilidade para vocês. Você curte o Doutor Destino? Não curte? Deixa aí nos comentários as suas impressões a respeito do referido personagem. E logo, logo eu estou voltando com outro bate-papo desse, conversando sobre um personagem ou um assunto específico, uma fase de um escritor, de uma forma solta, mais descontraída, sem ficar pensando muito em 1500 detalhes, mas meios que, como se a gente estivesse sentado num cantinho, batendo um papo sobre os nossos queridos gibizinhos. Se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento, se inscreve e também aproveita para ativar o sininho aí para você receber notificações todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal. No mais, eu fico por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.